Seja bem-vindo, esse é o Histórias daqui. Complexo do crime, Chapadão. Antigamente aquela área não era tratada como um complexo. Existiam todas as comunidades que hoje compõem o complexo do Chapadão, mas antigamente o foco era apenas o Morro do Chapadão. Histórico. A história completa só sobre o Morro do Chapadão eu coloquei na seção comunidades e você pode ler novamente clicando aqui. Agora iremos citar o complexo do Chapadão como todo. E como foi a formação desse reduto do Comando Vermelho? A origem do crime do Chapadão é desconhecida para o público, mas existiam indícios que os bandidos eram ligados à antiga facção TC, Terceiro Comando. Mas a ápice do crime do Chapadão foi na época do traficante Alexandre Alex Campos, o Risada, que tinha como principal categoria os assaltos na região e já era afiliada ao Comando Vermelho. Foi naquela ocasião que o Chapadão firmou-se Comando Vermelho. Mas o Risada foi acusado de dar golpe na facção e de ter planos para entregar o Chapadão para os traficantes do ADA. Risada. Para não perder um grande morro, o Marcinho PV ordenou que tomassem o Morro do Chapadão, e o homem incumbido a esta missão foi o Fabiano Atanásio da Silva, o FB. Mas por sua vez, ele apenas fortaleceu os homens que eram da sua confiança, como o homem conhecido como TH do lança-míssil, e o Nando Bacalhau, um dos mais conhecidos. Expulsaram alguns traficantes do ADA e ficaram com o controle total do Morro do Chapadão, e a administração do Chapadão e das favelas próximas, ficaram para os três homens de confiança do FB, Nando Bacalhau, TH e Baiano. Formação do complexo do Chapadão. O Chapadão sempre foi o alvo principal das operações, pois os bandidos gostavam de roubar na pista, levar para o morro, esquentando os veículos, instalando a carcaça de um veículo roubado e jogando em um veículo regular e lucrando com a venda. Claro que o tráfico e as ostentações de armas de grosso calibre sempre chamavam a atenção da polícia. As instalações de unidades da UPP nas comunidades do Comando Vermelho ajudaram na formação do complexo do Chapadão, principalmente depois da ocupação do complexo da Penha, reduto que o traficante FB era o frente. Reforço de Parada de Lucas e Vigário Geral. Em certo tempo, alguns traficantes que fechavam com o terceiro comando puro de Vigário Geral e Parada de Lucas, trocaram de facção e foram abrigados no Chapadão. Ficaram instalados nas localidades da favela do Jobi nas Torres. De lá, até tentaram retomar e invadir Parada de Lucas e Vigário Geral. Ficaram por alguns dias dentro da comunidade, mas o batalhão da área fazia operações para retirar o Comando Vermelho e evitar uma guerra nas comunidades. Mas as invasões não foram bem sucedidas pelo CV, pois perderam mais de 13 homens e tiveram a perda do traficante conhecido como Elió. O traficante Elió gerenciava as bocas da favela do Bob, e organizava as invasões até Vigário Geral. Ali já começavam a formar um reduto importante para o Comando Vermelho. Quando as autoridades resolveram ocupar as favelas do Jacaré, Manguinhos e Mandela, muitos traficantes foram para o Chapadão. Por uma ordem direta do FB, o Nando Bacalhau deveria dar abrigo para os comparsas, somente nas comunidades próximas, pois no Morro do Chapadão era só para ter crias da comunidade, para ter uma área para abrigar todos os traficantes que estavam sem casa. Eles decidiram expulsar um grupo de milicianos que dominavam as comunidades de Guadalupe e Anchieta, e assim foi feito. O homem responsável para fazer tal ação foi o traficante Davi ou DVD. Como já era cria da área, ficou mais fácil para realizar a missão. Expulsaram os milicianos e rapidamente instalaram o ritmo do tráfico, ou seja, colocando olheiros, barricadas e homens armados na rua, expandindo o complexo do Chapadão, que se tornou o principal quartel-general do Comando Vermelho na Zona Norte, desafogando outras comunidades. Complexo do Chapadão 2.0. Em 2012 o traficante Nando Bacalhau foi capturado em São Paulo, e o Morro do Chapadão já estava com outro frente na ocasião. Como foi uma prisão inesperada pela facção, tomaram uma medida imediata e o Bacalhau deixou com Felipe F.U., seu cunhado e filho do chefão do tráfico no Morro da Mineira, o F.U. da Mineira, que na época ainda estava preso. Houve brigas internas entre o Felipe F.U. e o traficante Marreta, pois o mesmo gostaria de ser o frente do Chapadão, para montar uma base para invadir o Morro da Pedreira, ADA, seu antigo reduto quando o morro era Comando Vermelho. Mas tudo deu errado, e aconselhado pelo pai Ricardo F.U., o Felipe F.U. Fuzinho,
bateu de frente com o marreta. Logo em seguida o Fuzinho foi morto em uma operação policial no Morro do Chapadão. Existiram boatos que entregaram o seu esconderijo para a polícia, mas nada foi confirmado na época. Logo em seguida Ricardo F. ganhou a liberdade condicional, juntamente com seu parceiro Claudinho da Mineira, e ficaram encarregados de comandar a facção nas ruas e administrar o complexo do Chapadão. Fuzinho, como principal homem do complexo, algumas mudanças na administração foram realizadas, como a troca de frentes do principal morro do complexo, o Chapadão. Enquanto isso, nas localidades do Final Feliz, Gogó da Ema, Pedra Rasa e Camboatá, o traficante Davi era absoluto e colocava um ritmo frenético de traficantes nas ruas e lucrava alto com os bailes funk na comunidade. Para finalizar, um pequeno resumo sobre o histórico da formação do complexo do Chapadão. Dizem que o traficante FB desconhece de todas as mudanças realizadas no Chapadão e no complexo. Decisões que facilitaram a vida dos comparsas que vieram de fora, e prejudicaram os traficantes que fundaram o complexo do Chapadão, como Nando Bacalhau, que briga pelos lucros de outras bocas de fumo que ele entende ser dele por direito. Principais nomes do complexo do Chapadão: FB, Fabiano Atanásio da Silva, o FB, líder principal do Morro do Chapadão, traficante de confiança do líder do Marcinho PV, líder do Comando Vermelho. A sua história na facção é extensa, desde a sua administração no Morro do Urubu e Quitungo, até chegar a ser o principal chefe da Vila Cruzeiro, dividindo a liderança do Complexo da Penha com o traficante Mica. Nando Bacalhau, o BC. Luiz Fernando Nascimento Ferreira, o Nando Bacalhau, homem de confiança do traficante FB, ganhou uma moral na facção e com seu chefe, quando retomou o Morro do Chapadão. Com isso, ganhou algumas bocas de fumo nas comunidades vizinhas do Chapadão e, ao mesmo tempo, administrava as bocas do Chapadão para o FB. Mesmo preso, ele trava uma batalha com os comparsas que estão hoje no Chapadão. Ele reivindica alguns lucros em outras bocas do complexo. Foi preso em 2012. SL ou Saulo Cristiano de Oliveira Dias, o SL do Chapadão, gerente do Morro do Chapadão e braço direito do Nando Bacalhau. Ele foi capturado em São Paulo, junto com o Bacalhau, no ano de 2012. Na época existiam boatos que o SL estaria largando o seu posto de segundo homem do Morro do Chapadão, mas não foi confirmado. Ricardo Chaves de Castro Lima, o FU da Mineira, ficou preso há mais de 20 anos, condenado a mais de 80 anos de detenção, mas ganhou progressão de regime depois de cumprir um sexto da pena. FU é um chefão antigo do Comando Vermelho, oriundo do Morro do Zinco na região central da cidade, mas atuava no Morro da Mineira, também na região central. Hoje os dois morros são dominados pela facção ADA. O FU ganhou a responsabilidade em cuidar dos assuntos restritos da facção nas ruas, e de quebra, liderar o tráfico no complexo do Chapadão, mas quase não é visto na comunidade. Claudinho da Mineira. Cláudio José de Souza Fontarigo, o Claudinho da Mineira, foi condenado a 70 anos de prisão, mas conseguiu fugir do sistema prisional. Era famoso pelos assaltos e sequestros que comandava, possuindo anotações por roubo, formação de quadrilha e tráfico. Um fato curioso: na rebelião de Bangu em 2002, ele foi apontado como o homem que executou o traficante Arnaldo Pinto de Medeiros, o líder da facção ADA, devido a uma desavença antiga que os dois possuía, pois diziam que o matou um familiar próximo do Claudinho da Mineira. Hoje o Claudinho faz parceria com o FU na missão de cuidar da facção. Davi o DVD. Davi da Conceição Carvalho, o Davi o DVD, líder do tráfico no Final Feliz, Gogó da M. Pedra Rasa. Ele foi o homem que ajudou a expulsar a milícia e expandir o complexo do Chapadão. Se tornou um dos alvos das autoridades, depois da divulgação do vídeo sobre o tráfico na comunidade do Final Feliz. Inclusive, ele apareceu no vídeo. Ele é foragido desde 2008. As autoridades acreditam que grande parte dos ataques na UPP do Complexo da Penha foram liderados pelo seu grupo. Possui mandados de prisão por tráfico, associação e formação de quadrilha. Foi capturado pelos policiais do 39º DP, Pavuna, em 2014. Bin Laden. Robson Aguiar de Oliveira, o Binho do Engenho. Ele ganhou o cargo de frente no Morro do Chapadão, cargo dado pela hierarquia do Complexo do Chapadão. Foragido desde 2013 do sistema prisional,
e apontado como um elo de ligação na distribuição de drogas e armas para a facção. Fora que as autoridades acreditam que o Binho do Engenho tem ligações com grupos terroristas islâmicos. Mas eu desacredito. Possui anotações por tráfico e associação, e hoje, seu nome como líder do Chapadão causa polêmica, pois estaria desobedecendo dos chefões. Esses são os principais nomes do complexo do Chapadão na visão das autoridades. Com certeza existem outros homens de importância no Chapadão, mas não foram explanados pela mídia e nem são conhecidos pelas autoridades ainda. Recentemente já foi arquitetado um plano para ocupar as comunidades do Chapadão, mas somente para o ano de 2015.